Então vamos orar antes de começar? Aqui eu coloquei só para a gente ter uma ideia de tudo que aconteceu nessa semana que Jesus foi crucificado, na semana da crucificação, mas eu vou lendo aqui com vocês. Então teve a entrada triunfal, depois da entrada triunfal tem aquela história da maldição da figueira. Eu não vou falar de todas, porque senão não vai dar tempo. Então aí teve a purificação do templo, ensinamentos em Jerusalém. Então toda essa semana, todos esses versículos que a gente já conhece, as parábolas do juízo, o discurso no Monte das Oliveiras, tudo aconteceu na semana da crucificação. Aí depois disso teve a última ceia, o último discurso, o Getsemane. O que significa Getsemane? Prensa de azeite. E aonde ficava o Getsemane? Perto do Monte das Oliveiras. Então, se a gente vê, tudo tem um significado, né? Então, Getsemane significa prensa de azeite. E onde Jesus foi orar? No Monte das Oliveiras. Então, era o Getsemane, o jardim embaixo, e o Monte das Oliveiras em cima. E aqui também tem um mais resumido. Jesus faz a entrada triunfal, Jesus purifica o templo, ele ensina também. Depois, Jesus ele fala da segunda vinda, ele prediz, né? Essa segunda vinda. Aí acontece a última ceia, depois Jesus vai orar no Getsemane, ele é capturado, sofre, e a gente vai ver aqui agora. Então, falando da crucificação, naquela época e antes disso também, ela era um dos meios mais abomináveis de você executar uma pessoa. Mais sofrido, mais humilhante, também mais doloroso. A palavra crux, né, na época, cruz, era abolida. Até em lugar que tinha mulher não podia falar essa palavra porque era desrespeitoso. E a gente sempre ouviu falar de crucificação, mas como exatamente aconteceu, por que aconteceu, a gente vai ver agora. Então, opa, pulou? Pulou. Então, a crucificação ela tem origem, não se sabe ao certo, mas esse tipo de pena, ou na Babilônia ou na Assíria, mais provável na Assíria. E ela foi sendo praticada por vários povos, e inclusive os gregos, os persas, romanos, que foi o que aconteceu na época de Jesus. E a crucificação ela era para crimes hediondos na época. Então era para escravo, para quem traía o império, para soldado que deserdava, e depois ficou sendo para os cristãos também, que a gente vai ver mais para frente, que são vários que foram crucificados também. E assim como a Armin falou, ela era um dos meios mais vergonhosos de se morrer na época. E teve vários tipos de crucificação, e, e cada cruz tinha uma característica, cada povo executava de um jeito. Então aqui é a grega, comissata, latina, que é a romana, que foi usada. E geralmente quem era crucificado, ele sofria antes, ele tinha aquela que Jesus sofreu também. Ele era flagelado, era humilhado e levava a pessoa até a cruz, que era a última etapa. Em forma de X, essa é a primeira. Essa cruz é conhecida como Cruz de Santo André, porque quando André ia ser morto, ele falou: eu não quero ser crucificado, eu não sou digno de ser crucificado igual o meu pai. Então ele não quis ser crucificado normal, ele não. Aí o que fizeram? Viraram ele de lado. Então quem foi crucificado assim foi André. É, a cruz grega também parecia um sinal de mais, né? Também. E o que acontecia na Grécia, a pessoa ficava presa aqui e eles soltavam os animais para devorar ela enquanto ela estava presa. E tanto nessa como na comissata também, eles ficavam presos e os animais vinham devorar. E a cruz latina, que é a romana, que é a que a gente conhece, né? Então, no lugar da crucificação, inclusive é o que mais se acredita que aconteceu em Roma também, esse mastro ele já ficava no lugar. Por quê? Porque aconteciam diversas crucificações. Então, essa parte aqui ela tinha que ser bem presa no chão. Então, se a pessoa andasse com ela, até chegar no lugar, até poder fixar ela, então demorava muito. E como tinha várias pessoas que eram crucificadas, inclusive na ocasião de Jesus foram 3, né? Jesus e mais 2. Então, eles deixavam essa parte fixa e a pessoa andava só com a parte de cima. E normalmente essa parte ficava fixada em um lugar que era próprio para crucificação. Jesus foi fora da cidade, mas onde Jesus foi crucificado, ele tem um nome. E qual que é o nome desse lugar? Gólgota. Mas em português tem um nome que a Cruz do Calvário.
Então é o Monte Calvário, o Monte Gólgota. Então Calvário, Gólgota, Calvário, Gúlgota e Crânio-Topos é a mesma coisa, só muda a escrita. Então quando a gente fala cruz do Calvário, é a cruz que ficava no Monte Calvário. E por que Monte Calvário? O que significa Calvário? O que significa Gólgota? Então Gólgota significa cabeça calva ou caveira. E ele ficava numa colina, que é onde Jesus foi crucificado. E esse lugar ele é mencionado no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e de João também. E aqui eu trouxe uma foto desse monte. Aí você vai perguntar, mas o que tem a ver com caveira isso daí? Então é aqui, olhando ali de frente, e aqui em cima é onde as cruzes ficavam fixadas. Então é como aqui olhando ele de costas. Então aqui é uma foto mais abrangente, mais de longe, né? E por que caveira? Alguém consegue ver alguma caveira aqui? E é exatamente por causa disso, porque essa, esse monte ele tinha um formato de caveira. Então por isso que ele chama Calvário, Gólgota, que significa caveira. Então ele tem esse formato. Então, ainda no quesito de economia, era melhor ter um lugar que ficava uma madeira fixa, até porque essa madeira tinha aproximadamente 3 metros. Agora imagina toda vez que você tiver que crucificar alguém, você ter que jogar fora, você ter que desperdiçar essa madeira ou colocar ela de novo. E mais para frente, no primeiro século, eles crucificavam tantas pessoas que não tinha mais madeira em Roma. Aí eles começaram a crucificar nas árvores. Então, por isso que nessa época, como a crucificação era um meio bastante usado, então eles já deixavam um local meio fixo e aí a pessoa só via com a parte de cima. E a crucificação, ela também não era só um método de punição, mas também era uma advertência para mostrar o que acontecia com quem descumpria a lei. O condenado, ele era exposto, né, à vergonha e servia como exemplo. E a gente vai ver mais pra frente que ele carregava uma placa escrita os crimes dele. Então, a pessoa, quando estava crucificada, normalmente os romanos não queriam ficar perdendo muito tempo, aí eles adiantavam essa morte. Por que eles adiantavam? Porque era obrigação do soldado ficar ali, do lado da pessoa que está sendo crucificada, até ela morrer, para garantir. Então, por isso que eles quebravam as pernas, até a gente viu que tem essa parte na Bíblia, mas que Jesus não precisou, não teve nenhum osso quebrado. Agora imagina você ter que sustentar todo o peso do seu corpo nos braços e ainda respirar. Então, por isso que eles quebravam as pernas. Tanto é que Jesus não aconteceu isso, que eles viram que Jesus estava morto, então eles espetaram a lança. Quando a lança saiu com água, um pulso ali, eles já confirmaram que Jesus estava morto, então não precisou quebrar a perna. E Isaías fala que o cordeiro, depois eu coloco aqui, o cordeiro não ia ter osso quebrado. Tanto é que o cordeiro do sacrifício também, na Páscoa, não tinha osso quebrado. E Jesus é o cordeiro que deu a vida por nós, não teve osso quebrado. E tudo isso é profecia e Jesus veio para cumprir, né? Então, além disso, a pessoa ficava desidratada, exposição ao sol, a tudo ali. Então, além da falta de ar, vários fatores também contribuíam para que ela morresse. A gente vai ver o que aconteceu com Jesus. Alexandre o Grande tem histórias que ele crucificou 1.000 pessoas de uma vez só, quando ele foi conquistando os países. Então, era muita gente e tinha que ter um lugar próprio para isso, né? E a crucificação ela veio acabar no século IV depois de Cristo, porque começou a ter muito cristão. O número de cristãos começou a aumentar. Então eles achavam que isso chamava atenção, mais ainda. Então Constantino ele proibiu. E dentre as três, eu coloquei ali, mas não sei se vocês viram, dentre as três os principais métodos de execução, o pior era a crucificação. Qual eram os outros dois que vocês acham que acontecia? Decapitação, fogueira. Então, além da fogueira e da decapitação, a crucificação foi considerada pior do que essas duas. Então, tem uma confusão que a palavra que aparece no grego, na escrita dos testamentos, dos evangelhos, é stauros. Então, stauros significa estaca. Então, por muito tempo, os estudiosos acreditaram que eles morriam assim, numa estaca. Conforme foi melhorando os estudos, tudo, foi achando mais evidências, aí um consenso chegou que é a cruz mesmo. E essa cruz latina, que foi a que Jesus foi crucificado, ela tinha aproximadamente 3 metros. Ela era composta por 3 partes. As estipes, que é o que eu falei que ficava fixo. O patíbulum, que é o que
normalmente a pessoa carregava, e os títulos. E a gente vai ver o que cada um significa. Aqui tem mais ou menos um esquema como é que funcionava. A estipe é o que eu já falei, a estaca que ficava normalmente no lugar, tinha aproximadamente 3 metros. Aí o patíbulo, que é essa parte aqui, ele é o que o pessoal carregava. Então, muitos estudiosos acreditam que o que Jesus carregou foi essa parte, esse patíbulo, não a cruz inteira. E outra, só essa madeira já pesava 30 quilos. Então imagina como mais uma peça de 3 metros, como era quase impossível de carregar. Então esse patíbulo, então, às vezes não era só essa barra, podia ser uma forca ou, ou uma forquilha, né? E os criminosos eles andavam pela cidade carregando isso daí exatamente para humilhar a pessoa. E de acordo com os estudos, o que Jesus carregou foi exatamente o patíbulo, que é essa partezinha. Que mais pra frente que a Bíblia relata que ele foi ajudado por um homem de Cirene. Vocês sabem quem é esse homem que ajudou Jesus? Por que ele ajudou Jesus? Simão Cirineu, exatamente. Então, Simão Cirineu, a Bíblia relata que ele foi obrigado a ajudar Jesus. Mas o que tem a história por trás disso? Então, Cirene ficava onde hoje é a Líbia. Da Líbia até Jerusalém, até Israel hoje, tem mais ou menos 1.600 quilômetros. É bem longe. E provavelmente ele era negro, porque a Líbia fica na África. Só que ele já tinha, até na África naquela época, como a Grécia foi muito forte, tanto é que os romanos copiaram os gregos, que vocês pegarem os deuses deles, tem a mesma característica, só muda o nome, né? Então o que é Zeus para um é o mesmo Deus, o mesmo poder, só que só muda o nome. Então, aqui a gente vê também que a Grécia era muito forte, foi muito forte, ainda mais com Alexandre o Grande, conquistou bastante coisa. Porque os filhos dele tinham o nome de Alexandre e Rufo. Esses nomes são nomes gregos. E o cara morava lá na África, o filho do Simão Cirineu. E a Bíblia relata o nome deles, tudo. E a Bíblia relata que ele era judeu também. E ele estava ele estava em Israel. E aí a gente pergunta, o que o cara saiu 1.600 quilômetros foi fazer lá em Israel? E além disso, a Bíblia relata também que ele estava voltando do campo e indo para a festa da Páscoa. E o que os romanos tinham? Tinha uma lei que se um soldado estivesse carregando alguma bagagem, alguma mochila, o judeu era obrigado a carregar para o soldado. Então, se o soldado falasse, você vai carregar para mim, o judeu era obrigado a carregar por até 1 milha. E isso, Jesus tem um ensinamento falando disso. Se alguém te mandar andar 1 milha, vai andar 2. Foi nesse contexto aqui. Porque era lei você andar carregando ou armamento, ou mochila, ou bolsa, alguma coisa do romano. E era um jeito de humilhar também o povo judeu, né? Você está carregando uma coisa, agora você não vou carregar mais, eu vou andar do seu lado e você vai levar. Que aí você tinha que deixar as suas coisas para poder levar dos romanos. E depois voltar para buscar se tivesse lá ainda. E aí eu pergunto para vocês, por que a Bíblia fala desse homem, de Cirene? Se Cirene era 1.600 quilômetros longe, o que tem a ver? Mas podia falar um homem parou, estava passando e foi obrigado a ajudar. E foi o que eu falei para vocês, a distância de Cirene até Jerusalém é mais ou menos 1.600 quilômetros. E na tradição judaica, era obrigação participar da Páscoa, pelo menos uma vez na vida, em Jerusalém, que era no templo. Eles também tinham essa lei, que pelo menos uma vez na vida era para você participar de uma das 3 festas sagradas. Então eles eram obrigados a participar de uma das 3 festas, pelo menos uma vez na vida. E essas festas aconteciam no centro de Jerusalém. Então aí você pensa, eu viajei 1.600 quilômetros, meses ali no deserto, passando fome, passando frio, necessidade, para cumprir o que a lei me manda. E quando eu chego aqui, dou de cara com uma coisa que está acontecendo aqui que eu também nem sei o que é. Eu não sei quem é ele, o que aconteceu com ele, porque ele está sendo crucificado, e eu vou ter que ajudar ele ainda. E Simão teve que ajudar. Agora imagina olhando pelo outro lado, a honra que ele teve de poder compartilhar ali com Jesus esse momento de carregar a cruz. Então Simão tinha o sonho de participar da confraternização. Por mais que falam que ele foi obrigado, então provavelmente ele não queria. Ele queria participar da festa da Páscoa, só que ele participou da melhor forma possível. Então eu falei que a cruz ela tinha os estipes, os patíbulos,
E mais um. Qual que é o outro item? Títulos. E o que que é esse título? É o crime que a pessoa cometeu e a sentença dela. Então, além de ela carregar o pedaço de madeira, ela andava com aquela placa que depois era pendurada em cima. Então, além dos os condenados, eles tinham que andar, mas aí a Thaís já adiantou qual que era o título de Jesus, Thaís? Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. E essa escrita, ela trazia a condenação e também o crime que a pessoa cometeu. E no caso de Jesus, ele relatava que Jesus ia ser crucificado e também dizia quem realmente é. Jesus, Rei dos Reis, está em 1 Timóteo. O Evangelho de João é o que mais descreve essa passagem. Os judeus fala que foi o próprio Pilatos que redigiu ali, ou mandou alguém escrever. Mateus ele descreve, fala que este é o Rei dos Judeus. Lucas também fala que este é o Rei dos Judeus. E Marcos ele fala como somente Rei dos Judeus. Independente de como cada um descreve, o conteúdo principal é o mesmo: Rei dos Judeus. Na placa de Jesus não tinha nenhum crime, tinha um nome, tinha um título, exatamente um título. E João ainda ele continua contando que os sacerdotes não queriam, porque eles não consideravam Jesus um rei. Então eles falavam assim, escreve aí, e que ele está dizendo que é o rei dos judeus, não que ele é o rei dos judeus. E Pilatos não aceitou. Então por isso quando a gente vê aquela palavra INRI, é a abreviação de Jesus, Nazaré, Rei dos Judeus. E ainda mais, ele faz questão de colocar Jesus de Nazaré, Jesus Nazareno. Por quê? Exatamente, Nazaré, exatamente, Jesus não nasceu em Nazaré, ele se mudou para Nazaré, ele era de Belém. Então, Nazaré era um lugar de bandido, de gente ruim. E tem até essa passagem, quem que pode vir de bom de Nazaré? Quem é bom que vem de Nazaré? E Pilatos faz questão de escrever Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Então, o Rei dos Judeus ele veio da pior cidade que tinha. E essa condenação, eu já falei para vocês na outra aula, mas ela foi escrita em 3 idiomas. Hebraico. E por que hebraico? É a língua que os fariseus ali eles falavam, a língua que os judeus também falavam, era a língua que toda aquela comunidade religiosa eles usavam. Por mais que o pessoal de Israel eles falaram aramaico, só que hebraico é uma língua mais antiga. O aramaico ele é uma ramificação do hebraico. Então todo mundo ali falava em aramaico, só os religiosos falavam em hebraico. Então escrever essa mensagem em hebraico é um jeito de humilhar os religiosos. Então porque eles estão falando, está dando um recado ali, ó. Jesus de Nazaré é Rei dos Judeus. E Jesus é maior que qualquer religião. Então isso é um indicador. A outra linguagem é latim. Porque latim, quem que falava ali? Os romanos. Então, como a Itália tinha o latim ali, Roma tinha o latim como idioma principal, também foi um jeito de mostrar que Jesus ele é o Rei dos Seis acima de qualquer política, porque os romanos eram políticos, eles eram os soberanos ali. E também foi um jeito de mostrar que Jesus é o Rei dos Seis acima de qualquer política. E a última, grego. E por que grego? Por causa dos pensadores. Então todo mundo que era intelectual ali da época falava grego, ou tinham como os gregos essa figura de intelectual, ou de cultura. Não vai dar tempo de falar tudo. Infelizmente a gente vai ter que parar aqui. E para terminar, então, aqui mostra que Jesus também, a cultura do mundo condenou Jesus. Jesus é acima de qualquer cultura, de qualquer filósofo, de qualquer pensador. E Colossenses aparece, relata, né? Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Ali, o que era para estar escrito? Os nossos pecados. Era para a gente estar era para a gente sofrer. Jesus sofreu por nós, Jesus carregou os nossos pecados. Então era para a gente andar com uma plaquinha aqui. Pecado por pecado, essa é uma placona, né? E Jesus ele apagou. E eu queria terminar já nessa aula, mas não vai dar. Então a gente vai terminar. Então, venha na próxima aula. Vamos orar então.